Ó, quão mesquinha se nos afigura essa ideia de grandeza, do poder e da bondade de Deus, quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo, quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade, que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência, e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens, mas dir-se-á porque Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Abre parênteses, vede o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, fecha parênteses. Capítulo 4, o Inferno. Subtítulo: Intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão.
Primeiro subtítulo a ser desenvolvido neste capítulo: Intuição das penas futuras. 1. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância das caças, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Agora uma nota de rodapé para esse parágrafo. Um pequeno saboiano a quem o seu cura fazia a descrição da vida futura. Perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco, como em Paris. Retornando ao texto, mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. 2. Não podendo compreender senão que vê, o homem primitivo naturalmente moldou seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos quais tinha à vista. Ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores imaginou o inferno de fogo e nas regiões boreais o inferno de gelo, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual. Não podia conceber senão penas materiais e, assim, com pequenas diferenças de forma, os enfermos de todas as religiões se assemelham. Subtítulo: O inferno cristão imitado do inferno pagão. 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles travessão, salvo os nomes e variantes de detalhe, travessão, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo,
Eram estes suplícios individuais, os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujo tampo os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Tem uma nota de rodapé para essa última parte. Sermão pregado em Monte Pellier, em 1860, retornando ao texto, e Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Existe agora uma outra nota de rodapé. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e, vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. Agora retornamos ao texto. 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, travessão Satã, travessão, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, sem ser mau, retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Agora uma nota de rodapé para essa última parte. Sermão pregado em Paris em 1861. Retornando ao texto, o inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. 5. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores. Era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali por muito tempo a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia, travessão. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olímpio, moradia dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados,
colocaram-na para além do céu estelar que se reputava limitado. 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só golpe destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura interna, tudo se limitava a seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Mas, não querendo, por outro lado, com sua autoridade sancionar prejuízos aceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até aos nossos dias, e foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade, a que vem por termo a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. 7. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações externas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese dada à crença na sorte definitiva da alma após a morte, se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, conseguintemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse, abre aspas, há muitas moradas na casa de meu Pai, fecha aspas. Nota de rodapé para esta frase. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Retornando ao texto. Subtítulo, os limbos. 8. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade sem fazer mal algum não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Esta sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre.
Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que contém integralmente nestas palavras do Cristo, abre aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas, obras sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Nesse caso, não podem estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido. Subtítulo: Quadro do Inferno Pagão. 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fenelon no Telemaco, posto que aurida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela, de modo a estabelecer comparação. E assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, o que se referem especialmente às penas individuais. 10. Abre aspas. Ao entrar, Telemaco ouve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, perguntava-lhe, a vossa desgraça? Quem foste na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Faziam-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, e cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia e noite prazeres novos para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava e que me não correspondia fez-me sentir claramente que eu não era um deus. Travessão, envenenou-me e nada mais sou eu. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos,
tenderam fingidamente a tirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória, horrorizada a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Telemaco, compungido ante esse espetáculo, dize-lhe: Ereis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentieis, porventura, essa paz suave sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Travessão. Não, respondeu o babilônio. Travessão. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente. Continua. O menor intervalo de razão de calma ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que frui, qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choro. Assim, falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas propriedades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabufarsan, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma, abre aspas, não éramos nós, homens, iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te um Deus a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Fecha aspas. Abre aspas. Outra, para insultá-lo, dizia, travessão, tinhas razão em não querer que por homem te houvessem, porque na verdade era um monstro desumano. Ainda outra, travessão. Então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais. Eis-te reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. Fecha aspas. A estas frases duras, Nabufarsan se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos: arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade, não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses que por tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro, evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos.
Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído semelhante às torrentes mais caudalosas quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Telemaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse baratro. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião dela, se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos, os que haviam abusado até da própria virtude. O maior dom dos deuses eram punidos como os mais celerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Os 3 juízes infernais assim o queriam por esta razão. Os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrer por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes, outros homens apareceram, que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas, sem a conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Telemaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava: "Nunca fiz mal algum. Todo meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobar-me?" Minos então lhe disse: "Nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a estes menos não devias que aos deuses? Que justiça, pois, é essa de que te vanglorias? Para com os homens que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuístes essa virtude a si próprio, esquecendo os deuses que te deram tudo, porque queria gozar do fruto da tua virtude, encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar a seus direitos. E, pois que quiseste pertencer-te e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo. Esquecidos de ti como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração.
este agora para sempre separado dos homens, aos quais queria agradar. Este só contigo, tu que eras o teu ídolo, fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida, não julgando os homens o vício e a virtude, senão pelo que lhes agrada ou os incomoda. São cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muitas vezes o que eles admiram e outras vezes justificando os que condenam. A estas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promove-lhe suplícios, vê e não pode deixar de se ver, vê a vaidade dos preconceitos humanos aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo seu íntimo, como se lhe revolvessem todas as entranhas. Reconhecendo-se outro, não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, e ei-lo perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, bastando-lhes o terem-na entregado a si próprio, para que espie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procurando a treva, não pôde encontrá-la, porquanto inoportuna luz o segue por toda parte, de todos os lados os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados. A minha sabedoria não passava de loucura, a minha virtude, mas não era que o orgulho impiedoso e cego. Travessão. Eu era, enfim, o meu ídolo. Finalmente reconheceu Telemaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos covardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnificência excessivos
calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs, à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera, vencida por Belerofonte, que a hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar todas as raças de mortais que vivem sobre a terra. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida, e mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos que os bons e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se-lhes os gemidos agoniados, nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste aos que supunham na vida, zombando dos homens convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar por sua vez a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro, qual bigorna sobre as marteladas do Ciclopes, quando Vulcano os acoroçoa nas fornalhas incandescentes do monte Etna, assim permanecem mercê das pancadas desses escravos, transformados em verdugos. Aí viu Telemaco pálidos semblantes, hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vence incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhe sob a forma de espectros horríveis que os perseguem, procurando eximir-se a essa perseguição, buscam morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver constitui-se em suplício, vem-na, contudo, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles.
ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como o raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas.